Olá, olá, gente fantástica, gente magnífica, gente sensacional da segunda série do ensino médio. Sejam muito, muito bem-vindas, muito bem-vindos as alunas, os alunos, as professoras, os professores, as funcionárias, os funcionários, as responsáveis e os responsáveis. Aqui a nossa programação do Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou a professora Maria Fernanda, este é o meu sinal. Eu sou uma mulher de pele branca, olhos castanhos, cabelos ruivos, eu tenho 1,70 m de altura e hoje eu estou vestindo uma calça preta, uma camiseta cor-de-rosa com alguns detalhes em branco e uma blusa de lã de manga comprida de cor vinho. E eu aproveito também para saudar aqui nesse momento as nossas queridas intérpretes de Libras, a Kátia, que está com a gente aqui na tela, e a Janaína, que logo mais estará conosco por esse trabalho parceiro sempre de democratizar o acesso às nossas aulas aqui no Centro de Mídias. Então sejam todas e todos muito mais do que bem-vindos ao nosso encontro de ciência, tecnologia e ética, que faz parte do aprofundamento superar desafios ed-humanas. Para quem está um pouquinho perdido aí na história, na cronologia, né, das nossas aulas, a gente está agora na unidade curricular número 1, que se chama No Mundo, Tudo Está Interligado. A habilidade que a gente vai mobilizar na nossa aula é fundamentalmente a mesma sempre, ela que norteia, que orienta, né, o nosso curso de Ciência, Tecnologia e Ética, e ela nos pede para elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos a diferentes processos. Então, por exemplo, processos políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais, epistemológicos, lembrando que quando a gente fala de epistemologia, a gente está falando do próprio conhecimento humano, tá? Mas elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos com base em quê, professora? Ora, com base na sistematização de dados e informações de diferentes naturezas. E aí vocês vão lembrar que ao longo do nosso curso, a gente já trouxe aqui, né, diferentes fontes de conhecimento, expressões artísticas, textos filosóficos e sociológicos, documentos históricos e geográficos, mapas, tabelas, gráficos, tradições orais, entre outros. E a gente vai começar aqui fazendo uma breve recapitulação do que a gente tratou no nosso último encontro. Só para a gente se localizar um pouquinho, a gente vai hoje ter a aula 4 da atividade 4, de uma tal forma que a gente vai se encaminhando aos poucos para o final da nossa atividade 4, que trata primordialmente, cujo tema primordial é o poder estabelecido, o poder instituído contra a vida humana, tá certo? Então, a gente tem trazido, ao longo da nossa atividade 4, autores que tratam desse tema. Falamos já sobre Adorno e Horkheimer, vamos rever um pouco do pensamento desses autores ao longo dessa aula. E hoje vamos nos debruçar num outro autor, também do século XX, o Michel Foucault. Mas a gente faz esse percurso ao longo dessa atividade 4 no sentido de ir abrindo as portas para a atividade 5, que é a nossa derradeira, a nossa última atividade no nosso componente, e que vai ser uma atividade em que o projeto final, digamos assim, será um projeto em que vocês vão pôr a mão na massa e investigar e produzir. Tá certo? Mas, então, vamos lá. Vamos dando aqui um passinho de cada vez no nosso caminho aqui, no nosso curso. E a gente recapitula o que a gente viu na nossa última aula, quando a gente falava sobre alguns aspectos da obra Dialética do Esclarecimento. Essa obra que foi escrita a 4 mãos
por dois autores alemães, o Horkheimer e o Adorno, lá em 1947, portanto, no fechar das portas ali da Segunda Guerra Mundial, e por isso a gente consegue entender e inferir que essa é uma obra que ainda traz muito vívida a lembrança, né, dos terrores da Segunda Guerra Mundial. E aí, Horkheimer e Adorno se propõem, então, nessa obra a discutir precisamente isso. O uso, a mobilização das ciências, saberes e tecnologias em nome do extermínio de populações, em nome de causar sofrimento, se viciar os corpos humanos, tá certo? Então, eles colocam o seguinte: Hiroshima e Nagasaki, nazifascismo, regimes totalitários do século XX, extermínio de populações, fazem parte, dizem os autores, né, na sua interpretação, na sua análise, fazem parte de um certo projeto, que eles chamam de projeto de desencantamento do mundo, ou talvez a gente possa usar um sinônimo, né, projeto de desmagificação do mundo, que desde os primórdios da humanidade, mas que se intensifica muito a partir da Revolução Industrial e com a Revolução Científica moderna, né, lá nos séculos XVI, XVII, XVIII na Europa, esse projeto procura tornar o homem, a humanidade, superior à natureza. Como? Subjugando essa natureza à racionalidade humana. Quando a gente vê aí a palavra racionalidade, o primeiro substantivo que vem à nossa mente é o substantivo razão, né? Razão. E razão faz a gente pensar, né, na nossa capacidade humana de conhecer, de compreender, de analisar os fenômenos do mundo que está aqui à nossa volta. Mas é importante que a gente tenha em mente que para Adorno e Horkheimer, o seu conceito, o conceito com o qual eles trabalham, o de esclarecimento, ele está para um pouco além da razão. À medida em que eles colocam que o que move o ser humano, o esclarecimento, tem a ver, naturalmente, com conhecer e compreender os fenômenos da natureza, mas vai para além disso no sentido em que procura tornar a humanidade senhora, controladora, dominadora da natureza e de seus fenômenos, livrando finalmente os indivíduos, a raça humana, do medo que sempre assolou e que sempre acompanhou a humanidade em relação à natureza e a seus fenômenos, e que finalmente chega a termo, dizem os autores, né? Chega ao final aí na Revolução Científica, né? Com o advento das ciências modernas, que se propõe fundamentalmente a desvendar esse enigma que constituía o mundo naquele então. Esse projeto de desmistificação ou desmagificação ou desencantamento do mundo, dizem Adorno e Horkheimer, eles propõem fundamentalmente, pessoal, mostrar que, olha só, na verdade a natureza e o mundo nunca tinham sido um mistério inalcançável e impenetrável. Na verdade, elas sempre tinham sido um cálculo, um problema matemático. E que, sendo um cálculo, um problema matemático, poderia então ser desvelado, desvendado, resolvido por cientistas, né? A ideia de que o homem, a humanidade, é superior à natureza, uma vez que chega um determinado momento de sua existência em que consegue subjugar, dominar, transformar e controlar quase absolutamente a natureza, leva, como desenvolvimento natural, dizem os autores, a uma outra ideia semelhante, né? A ideia de que também entre a própria raça humana, entre a própria espécie humana, haveria aqueles indivíduos ou grupos que seriam superiores a outros indivíduos ou grupos. O que leva para o Adorno e para o Horkheimer a uma contradição inerente ao esclarecimento, uma contradição que aparentemente não pode ser resolvida, que é a seguinte: a gente precisa admitir que, por um lado,
Sim, as tecnologias, os saberes, as técnicas, a ciência, sim, contribuem para o bem-estar, para o conforto da humanidade. Mas, por outro lado, quase como se fosse o outro lado de uma mesma moeda, dizem Adorno e Horkheimer, a ciência, a tecnologia, os saberes também podem ser mobilizados para intensificar a dominação e a exploração, não só do homem, da humanidade sobre a natureza, mas também do homem sobre o próprio homem. O que nos mostra nessa chave de interpretação do Adorno e do Horkheimer que os totalitarismos do século XX não seriam aleatoriedades, não seriam fenômenos grotescos surgidos do nada, mas seriam sim o segmento, a continuação natural de uma certa forma de encarar o mundo que tem o seu berço no desencantamento do mundo. O próprio desencantamento do mundo, a própria visão científica exacerbada, tecnicista exacerbada de encarar, né, o mundo, a natureza e seus fenômenos, o próprio esclarecimento, dizem os autores, já é totalitário. À medida em que ele objetiva, ele almeja, né, se inserir em absolutamente todos os âmbitos da vida humana. Pessoal, há hoje algum âmbito, algum aspecto da nossa vida que não seja guiado, norteado, dirigido, conduzido, né, pela ciência, ou pela técnica, ou pelos saberes científicos, ou pela... Será que há? Mesmo as religiões, se a gente for fazer aqui uma análise um pouco mais profunda, que não é exatamente o caso aqui, mas fica como uma flecha, né? A gente lança uma flecha. Mesmo as religiões, em alguma medida, também lançam mão de um certo programa, né, científico, em alguma medida, para se justificar. Então, esse totalitarismo, essa característica inerente do esclarecimento, é que teria desembocado, né, nas guerras mundiais, nos totalitarismos do século XX, e que continuaria até hoje, contemporaneamente, cada vez mais colocando em xeque, né, colocando em questão o sentido e os usos da ciência, se éticos ou não, se benéficos ou não. E essa reflexão é uma reflexão que a gente precisa fazer. Não só sob a chave, sob a ótica do Adorno e do Horkheimer, mas também aqui a gente traz uma outra possibilidade de leitura, de interpretação, de análise, que é a interpretação, a chave de interpretação proposta por esse autor francês, o Michel Foucault, que viveu aí durante o século XX, teve uma carreira acadêmica muito frutífera. Ele foi filósofo, ele foi crítico literário, foi professor de filosofia e tem inúmeras obras publicadas, das quais eu separei aqui apenas algumas que aparecem na tela para vocês. E que são, então, Arqueologia do Saber, Vigiar e Punir, de 1975. Essa obra a gente vai se debruçar bastante no decorrer da nossa aula de hoje. Em Defesa da Sociedade e uma das suas obras mais conhecidas, mais debatidas, que é A Microfísica do Poder. Pessoal, fundamentalmente, o objeto de estudo pelo qual Foucault era apaixonado era o indivíduo, mas não o indivíduo meramente, né, enquanto objeto de estudo, mas sim o indivíduo colocado numa rede de relações entre o saber e o poder. O indivíduo, dentro da perspectiva do Foucault, é sempre uma espécie de objeto que é controlado por instituições detentoras de poder. Tá certo? A gente vai ver que até o uso da palavra deter o poder não é tão adequado assim para o Foucault, mas para esse início, para essa introdução ao pensamento dele, a gente diz, né, que ele entende o indivíduo como controlado por instituições que detêm o poder. Na sua obra Vigiar e Punir, em que ele vai tratar especificamente do nascimento da instituição prisão,
lá nos séculos 18 e 19 na Europa, ele vai defender que conhecimento e poder são coisas que estão intrinsecamente, intimamente ligadas e que é impossível separar conhecimento de poder. A um tal ponto, pessoal, que para o Foucault, inclusive, poder e conhecimento podem ser entendidos como uma mesma coisa. É por isso que o título da nossa aula de hoje é Foucault e o Saber-Poder, ou Foucault e o Poder-Saber. Porque esse tracinho que une as duas palavras, ele nunca pode faltar, diz o Foucault. Esses dois conceitos, essas duas práticas sociais, o saber e o poder, estão muito conectados. Vamos fazer uma parte aqui na nossa aula para a gente ir para o nosso momento Libras, em que a Jana, nossa intérprete, vai, por gentileza, nos ensinar, então, dois termos-chave, Jana. O primeiro que a gente vai aprender aqui é o sinal em Libras para a palavra poder. Vamos lá? Perfeito. Então, a gente tem poder, e aí a gente tem um sinal para um outro termo fundamental para o pensamento Foucaultiano, que é o termo saber. Vamos aprender? Perfeito, Jana. Muito obrigada. Espero que vocês aí tenham pego também esses dois termos, dois sinais que são muito importantes para o pensamento desse autor. Então, ele diz o seguinte, olha, saber e poder são fundamentalmente a mesma coisa. Por quê? Como é que a gente sabe disso? Como é que a gente pode verificar isso no plano da realidade, segundo Foucault? Porque escola, fábrica, prisão, quartel, hospício, são todas instituições sociais cujo objetivo fundamental, segundo o autor, é o do controle dos indivíduos por meio da imposição de padrões normais de comportamento. Então, é quase como se essas instituições tivessem o domínio desse saber, do que é essa normalidade, esses saberes relativos a essa suposta normalidade, e lançasse mão e fizesse uso dos seus poderes, das suas capacidades, digamos assim, de poder para cultivar, né, forjar indivíduos dentro desses padrões normais de comportamento através de mecanismos de vigilância e de punição. Esses mecanismos de vigilância e de punição, pessoal, que essas instituições sociais utilizam no pensamento do Foucault, a gente poderia chamar por um mesmo nome. A gente poderia chamar por tecnologias políticas, né? Então, as tecnologias políticas de que Foucault fala, então, monitorar comportamentos, punir aqueles que são chamados de inadequados, vigiar, né, o comportamento e o pensamento das pessoas, são todas práticas, são todas formas de saber o poder que o Foucault poderia designar por uso de tecnologias políticas de controle, tá certo? Quando a gente está falando sobre a relação íntima entre saber e poder na perspectiva do Foucault, isso fica muito mais claro se a gente apelar para um recurso visual, que é a estrutura arquitetônica de um certo projeto arquitetônico chamado de panóptico. Panóptico. O panóptico, pessoal, talvez vocês nunca tenham ouvido esse termo, né? Ele é um edifício, é uma planta, né, de um edifício que foi idealizada por um pensador inglês, o Jeremy Bentham, que é o chamado pai do utilitarismo, né? E o objetivo dele, ao criar esse panóptico, era o seguinte:
nós vamos encarcerar os indivíduos que não têm padrões aceitáveis de comportamento dentro da nossa sociedade, e nós precisamos otimizar a correção desses indivíduos. Então, o que é que nós faremos? Sugeria o Jeremy Bentham, né, lá no século XVIII e XIX. Nós vamos construir um prédio, uma prisão chamada Panóptico, que vai colocar os guardas numa posição em que eles consigam ter a visão de todos os detentos, ao mesmo tempo em que os detentos não consigam ter a visão de nenhum dos guardas, de uma forma tal que eles nunca saberão se estão sendo vigilados ou não, de uma forma tal que, por conta disso, eles manterão um comportamento desejado 100% do tempo. Bom, o panóptico era essa proposta, né, do Jeremy Bentham para o funcionamento das prisões, e a gente viu aí na tela, né, essa espécie de planta, né, que mostra para gente esse desenho em preto e branco, que mostra para gente uma prisão com um formato circular, que na extremidade desse círculo estariam as celas. E na parte central desse círculo estaria, então, onde ficariam esses guardas, que conseguiriam uma visão privilegiada de todas as celas, né? Aí o Foucault diz assim para a gente: sabe o que é o suprassumo? Sabe o que é o símbolo máximo? Nada, diz o Foucault, nada nesse mundo pode representar melhor a ligação, a conexão íntima entre saber e poder do que essa proposta feita aí por Jeremy Bentham, né, no século XVIII, a respeito sobre o panóptico. Nada ilustra melhor, diz o Foucault, a relação íntima entre saber e poder do que a proposta do panóptico, do Jeremy Bentham. Por quê? Porque pensem comigo. Se eu tenho os guardas no meio dessa estrutura, e nas extremidades dessa estrutura eu tenho os detentos, a posição dos guardas possibilitaria que eles soubessem absolutamente tudo o que estava ocorrendo na prisão, que os detentos estavam fazendo em suas celas. A partir deste saber é que eles exerceriam o seu poder de monitoramento, controle, vigilância e punição. Então, diz o Foucault, se a gente quer entender como se relacionam poder e saber, a gente pode apelar para essa proposta aí do Jeremy Bentham, do panóptico, que a gente vai ver que eles são absolutamente inseparáveis. Quem pode detém algum poder, e é assim que funciona desde os primórdios do mundo, diz o Michel Foucault. E aí, para a gente entender um pouquinho melhor, né, dessa ideia que o Foucault tem sobre poder, vamos assistir juntas e juntos a um vídeo? Bora lá? Hoje eu trago para vocês um conceito fundamental para entender a filosofia e o pensamento sociológico de Michel Foucault. Gente, bem-vindo de volta ao Filosofares. Você está aqui na playlist brevemente e a gente vai conversar rapidinho sobre o conceito de poder na filosofia do Foucault. Antes da gente começar, eu quero pedir para você já deixar aqui embaixo o seu like, não se esquecer de inscrever-se no canal se você é novo por aqui, ou se você já é uma pessoa que frequenta há muito tempo o canal, confere aqui embaixo se você já clicou no botão de inscrever-se, e se não, faça isso agora, por favor, para ajudar o canal a crescer. Quer continuar ajudando o canal também? Você pode compartilhar esse conteúdo nas suas redes sociais ou com aquele seu amigo que você acha que vai se interessar pelo que a gente conversar aqui hoje. Para o Foucault, o conceito de poder não está relacionado diretamente a uma teoria política ou de uma teoria da ciência política, uma teoria com um T maiúsculo. Não, o que ele procura entender é o desenvolvimento, a aplicação e o uso do poder. Ou seja, para ele é muito mais importante entender como um sujeito atua sobre o outro, ou como é usado o poder de um indivíduo em relação a outro indivíduo. Portanto, aqui a pergunta, o que é o poder, converte-se na pergunta, como o poder atua. Então são três coisas que interessam ao Foucault: o funcionamento, a ação
e os efeitos do poder. Dessa forma, o poder não é visto como algo centralizado em uma instituição ou um órgão oficial, que de alguma forma aplica isso a um corpo social ou até mesmo a corpos individuais. O que mais interessa inicialmente ao Foucault é aquilo que ele vai chamar de microfísica do poder. Ou seja, não é mais uma maneira de entender o poder como aquele que vem do indivíduo ou como uma causa do indivíduo. É pelo contrário. Nesse caso, o indivíduo é que é causa do poder. O poder gera o indivíduo. Ou melhor, o poder passa pelo indivíduo, que por sua vez também usa em relação a outros indivíduos ou a outros corpos a seu redor. Esse uso do poder de indivíduo para indivíduo não se trata aqui de passar uma espécie de contrato jurídico, social, para que o outro use o poder em meu nome, ou porque eu deixei, ou para que eu use através dele aquilo que eu chamo também de poder. Assim, então, o poder não é mais entendido como aquilo que impede o indivíduo, mas sim como aquilo que o impele, aquilo que o propulsiona a fazer, a ser, a se movimentar, porque o poder que passa por um corpo passa também por todos eles. Assim, o poder é entendido como uma rede, uma malha que ultrapassa todo o corpo social, fazendo que toda relação seja uma relação de poder. Aquilo que faz com que os corpos circulem, se encontrem, se auto-influenciem e, principalmente, que os corpos se produzam. Nesse caso, então, se a gente for comparar, por exemplo, poder e violência, a diferença não está no grau, mas está na qualidade. Porque todo uso de poder é uma maneira de influenciar, de violentar, de chegar e de tocar o corpo do outro. Assim eu entendo, então, o poder não como uma prática social, mas como algo construído historicamente. Em cada momento histórico, o poder ele tem um significado, ou ele quer produzir corpos que gerem também significados específicos para aquele momento histórico ou para aquele entendimento do que é certo e errado, normal e anormal para aquele determinado momento histórico. Mas o interessante no Foucault também é perceber que onde há uso de poder também há resistência, o que faz então com que essas relações de poder que eu disse agora há pouco sejam dinâmicas, que elas gerem movimento e, portanto, elas também alimentem o movimento do corpo social e que faz com que esse movimento chegue até aquilo que a gente pode chamar mais ou menos de macrofísica do poder ou de macropoderes, que seriam esses poderes das instituições, dos órgãos ou até mesmo do Estado, da igreja ou de outras representações de um poder muito mais voltado para o uso hierárquico. Nesse caso, o uso hierárquico do poder está ligado àquilo que o Foucault chama de biopoder, ou seja, é o uso das instituições para dominar e produzir corpos manipulados pelo uso dos saberes. E esse assunto a gente pode ver num outro vídeo. Então, para resumir, 1. Relações de sujeitos efetivas fabricam sujeitos. 2. Fatores de dominação se relacionam e se apoiam uns nos outros. 3. Em alguns casos, esses fatores se fortalecem e se convergem. E 4. Em outros casos, esses fatores se embatem e se anulam. Por hoje é só. Eu agradeço a sua companhia. A gente se vê numa próxima e tchau. Tchau. Então, pessoal, a partir aqui desse resumo, né, que a gente acaba de ver no vídeo a respeito do pensamento do Foucault sobre poder, mas principalmente sobre as relações entre saber e poder, eu deixo aqui para vocês, então, na tela, o roteiro do estudante com uma sugestão de atividade para que vocês realizem em grupos na sala de aula e diz o seguinte: como se pode compreender as relações entre saber e poder, identificadas por Michel Foucault e trabalhadas ao longo desta aula, né? Mais especificamente no campo das ciências. Então, é uma questão que não tem naturalmente uma única resposta, nem uma resposta certa ou errada, mas há, claro, respostas que são mais atinentes, que estão mais de acordo, né, com o pensamento do próprio Foucault. Então, vamos tentar, né, nos focar, nos concentrar no pensamento Foucaultiano quando a gente for oferecer esta resposta. Tudo bem? Me despeço de todas e todos vocês com todo o carinho desse mundo. Não esqueçam de avaliar a aula de hoje, por gentileza. A gente se encontra novamente muito em breve. Cuidem-se muito.
Um beijo a todas e todos. Tchau, tchau.